Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Walter Feldman, que é uma das lideranças, uma das referências do PSDB de São Paulo. Bom dia, deputado Feldman. Bom dia, Roberto. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Eu vinha muito aqui na região, em outros mandatos, e eu estou voltando agora, com nenhum objetivo eleitoral específico, mas recebi convite aí de vários sindicatos para que a gente pudesse voltar a trabalhar juntamente com Guarulhos. Então, o que o traz a Guarulhos hoje, deputado Feldman? Nós estamos numa articulação grande, já há uns 4 meses, para construir uma nova estrutura partidária, que é a Rede de Sustentabilidade, dirigida, comandada e organizada, inspirada pela Marina Silva. Vocês devem estar acompanhando aí pela imprensa, ou seja, uma luta política de proporções na medida em que o governo, constituído pelo PT e pelo PMDB, no centro do Congresso Nacional, articulando um projeto para que novos partidos não possam ser criados. E é um projeto dirigido contra a Marina, porque a Marina, disputando as eleições no próximo escrutínio em 2014, ela seguramente levaria o embate para o segundo turno, que é o que o governo está tentando evitar. E, na verdade, a grande moeda é o tempo de televisão, é isso? Infelizmente hoje a grande questão é o tempo em televisão. A gente estava comentando até nos bastidores o que o Lula e o Haddad fizeram para conquistar o apoio do Maluf. Ou seja, o tempo em televisão hoje no jogo eleitoral, no jogo da busca do poder, passou a ser um instrumento vital, passando por cima de ideologias, concepções doutrinárias, visões de sociedade, nada mais importa. O tempo de televisão pode definir o resultado e aí, infelizmente, vale tudo. Roberto. Bom, deputado Feldman, uma grande preocupação que nós temos com relação a Guarulhos, que me parece não, sempre Guarulhos é preterido em vez de outras cidades. Por exemplo, hoje tem uma manchete aqui que Guarulhos não receberá a Bolsa CRAI. Ela vai para Mogi. E isso acaba acontecendo em várias situações. Eu me lembro também que um dinheiro que viria para uma compensação ambiental devido ao aeroporto, chegou a ser cogitado que esse dinheiro seria utilizado em São Paulo e não em Guarulhos. Muitas vezes eu sinto falta de um peso maior na cidade de Guarulhos. Parece que Guarulhos é sempre deixado para trás, parece que não existe uma boa representação. Por que isso acontece em algumas cidades, deputado? Eu vou emendar a pergunta. O senhor está decepcionado com o PSDB, por isso que pensa em trocar de partido? Bom, então vamos pegar uma por uma aqui. Deixa eu só organizar. Primeiro o seguinte, eu acompanhei muito esse crescimento. Guarulhos realmente nos últimos anos se transformou numa cidade extraordinária do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do tamanho da população, das maiores cidades brasileiras. Há alguns anos atrás não era assim. Campinas estava na frente, Guarulhos fazia parte de um complexo metropolitano, onde tinha também Osasco. De repente, Guarulhos literalmente explodiu. Uma cidade importante, ou seja, colada em São Paulo, uma cidade que tem o aeroporto mais importante, na minha avaliação, da América Latina, uma cidade industrial, uma parcela ponderável de trabalhadores que migram muitas vezes o tempo todo na busca do seu trabalho para São Paulo e vice-versa. Ou seja, na minha avaliação, Guarulhos transformou numa cidade vital para o desenvolvimento de São Paulo. Isso não acompanhou o crescimento político, né? O papel e a presença de políticos no plano federal e no plano estadual. Isso é muito importante porque isso significa articulação, conquista de espaço de poder. Então, há uma de sintonia, eu diria que é quase um jovem que cresceu muito acima do espaço que ele poderia ocupar na sua cama, na sua cadeira, no espaço dentro da sua casa. Ou seja, Guarulhos hoje é uma cidade gigantesca e, claro, que traz muitos problemas em decorrência disso. Saneamento básico é um problema dramático, transporte é um problema dramático. Isso faz com que os governantes não tenham o olhar voltado para reconstruir um planejamento que, infelizmente, não pôde acontecer por essa explosão. Então, eu concordo, Guarulhos está subrepresentado, ela tem uma importância vital do ponto de vista econômico que não corresponde àquilo que vem para cá. E você viaja a qualquer lugar do mundo, o aeroporto central de um país, como é Guarulhos, tem um sistema de transporte completo. Ou seja, você não consegue chegar apenas por automóvel particular. O ônibus, o metrô, a ferrovia, qualquer aeroporto internacional do mundo tem isso
particularmente com a situação que o Brasil vai passar a enfrentar nos grandes eventos. Então, eu acho que Guarulhos tem que ser repensado no seu espaço, no seu poder, na sua representação, nos seus recursos e no apoio que tanto o governo do Estado como o governo federal precisam dar. Porque não é apenas que Guarulhos merece, o Estado e o Brasil dependem do crescimento adequado de Guarulhos para que possa ter a qualidade de vida que a sua população merece. Eu me lembro, a última empreitada nossa, eu era secretário da subprefeitura de São Paulo, foi a retomada do terminal de cargas aqui na ponte. Algo que estava parado há muito tempo, uma articulação muito boa de São Paulo, de Guarulhos. Na época era o prefeito... Tomeu? Não. Já vi no câmbio. Não. Oh, meu Deus. Eloy Pietá. Eloy Pietá, nós nos articulamos com o Ministério dos Transportes e finalmente aquele terminal parado, importantíssimo para a logística de São Paulo, saiu. O senhor e o Pietá foram deputados estaduais, né? Ao mesmo tempo. Fomos deputados estaduais, eu diria que foi uma boa aliança PT-PSDB. Ele era um deputado muito atuante na área de segurança. Sim. E depois veio a governar Guarulhos, que facilitou muito essa articulação entre dois governos de partidos diferentes, mas tendo em causa o bem público, o interesse da sociedade como um todo. Deputado, mas muito se fala no Brasil que já temos partidos demais, né? E ideologia de menos. O senhor agora participa dessa luta pela criação de mais um partido. Não seria o caso, talvez, de uma reforma partidária? Total. Eu diria que é o grande problema do Brasil. O Mário Covas dizia que a reforma política é a mãe das reformas. Ou seja, sem ela, todas as outras questões perdem a legitimidade. É real, ou seja, São Paulo, por exemplo, é um estado subrepresentado em Brasília. Eu até escrevi um livro quando eu participei da reforma tributária mostrando isso. Ou seja, nós tínhamos direito a muito mais do que temos e o Brasil considera que nós somos muito mais ricos do que deveríamos. Ou seja, há um desajuste que precisaria ser consertado, mas só a reforma política poderia fazer. Nenhum governo teve a coragem de fazer esse enfrentamento, porque mexeria com a quantidade dos partidos, mexeria com a fidelidade partidária, mexeria com a destinação de recursos do fundo partidário, rádio, televisão, mexe um pouco nos detalhes da intimidade do poder. E política é poder. Isso faz com que haja um número exagerado de partidos no nosso país. Eu concordo com você, e aí você diria, bom, você está construindo outro. Bom, é que, na verdade, os partidos eles têm que representar visões ideológicas. Hoje, realmente, você vive no Congresso Nacional, você não percebe muita diferença entre os partidos. Ou seja, a reforma partidária deveria incluir também partidos e dar espaço que representasse uma ideia do sistema do pensamento que fez com que a sociedade humana se desenvolvesse. Hoje não tem mais posição liberal, não tem mais posição, eu diria, mais à esquerda, não tem posição de centro. Mais à direita. Mais à direita. São visões de organização da sociedade, ou seja, a política nada mais é do que uma representação dessa sociedade estabelecida. Isso deixou de existir e o que existe é o tempo em televisão. O que é a rede? Exatamente uma tentativa de colocar uma cunha nesse cenário partidário confuso da mesmice e dizer, olha, nós precisamos ter outros princípios, precisa ter ética, precisa ter visibilidade, não apenas transparência, precisa compreender que existe uma sociedade hoje articulada que quer participar da política. Hoje o partido político sequestrou a política para ele. E dentro dos partidos, alguns caciques sequestraram o partido para si. Ou seja, a sociedade está fora. A sociedade não tem meios de se manifestar. O que ela faz? Se manifesta através da rede social, se mobiliza. A rede exatamente chama a rede para que esse papel protagonista da sociedade volte a acontecer na realidade política. Tem algo a ver com as redes sociais também? Totalmente. Que foi o que Obama incorporou nos Estados Unidos. Foi o que fez com que o Grilo tivesse essa votação extraordinária na Itália. Ou seja, existe uma parcela da sociedade humana, não é apenas do Brasil, que está dizendo o seguinte, basta, esse sistema não me interessa mais. Eu quero participar também.
A rede expressa esse pensamento, por isso que é chamado de rede de sustentabilidade. Nessa mesma linha, o senhor defende que o cargo, o poder esteja na mão do partido ou do indivíduo, do integrante do partido? Do parlamento. Como é que é hoje? Como é que é hoje? Eu diria que tem um domínio duplo. Ele é parte do partido, é parte do parlamentar por conta do voto proporcional. A escolha dos deputados é proporcional. Eu posso não ter nada em Guarulhos, eu venho aqui, capto o voto e depois eu não faço a representação da cidade lá. Isso é no estado inteiro. Posso ter em Franca, em Barretos e tal. Então, como é que seria essa reforma política, na minha avaliação? Voto distrital. Guarulhos teria muito mais representantes do que tem hoje, aumentaria seu poder político, que é o que está faltando, como nós analisamos anteriormente aqui. Fidelidade partidária. Precisaria ter o fim da coligação proporcional, porque isso impediria essas alianças esdrúxulas entre PP, PT, PR e PMDB. Isso não existiria mais, porque o que os partidos buscam? Fazer uma negociação, muitas vezes de caráter financeiro, ou de troca pelo tempo em televisão, pela coligação proporcional, porque sem ela, esses partidos pequenos não existiriam. Então, a reforma é essencial, ela que vai mudar a realidade brasileira e a forma de representação. O senhor acredita que a rede vai conseguir se viabilizar em tempo hábil? Eu acho que sim, tem sido surpreendente, porque ela tem uma conexão com a rede social, o número de assinaturas tem sido surpreendente, ou seja, em um mês e 15, mês e meio, nós tivemos 300 mil assinaturas, sem nenhum esquema financeiro, sem nenhum apoio de máquinas, sem nenhuma prefeitura ou governo que esteja apoiando, que mostra essa sociedade que quer começar a protagonizar na vida política do nosso país. E quem quiser, por exemplo, pode procurar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, já pode procurar a rede? Brasil em Rede. Lá tem o estatuto, tem o programa, tem as grandes figuras que estão apoiando, por exemplo, Gilberto Gil, Wagner Moura, o mundo cultural, o mundo artístico, que sempre teve uma sensibilidade pelo social e pela decência na vida pública, tem nos apoiado. Bom, o senhor foi vereador, o senhor foi deputado estadual, é deputado federal, é médico, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa aproximação. Hoje se fala tanto do vice-governador Afif assumindo um ministério em Brasília. Qual a sua opinião a respeito? Na verdade, é um pouco consequência disso que nós falamos. Ou seja, tudo é possível. É quase inacreditável um vice-governador do PSDB e um ministro do PT ao mesmo tempo. Eu diria que é a conquista do que os filósofos chamam da ubiquidade. É você conseguir estar no mesmo lugar, dois lugares ao mesmo tempo, sendo uma pessoa só. Eu acho inaceitável, não é correto. Conheço muito a Afif, gosto muito dele, mas nessa questão ele está equivocado. Ele precisa tomar uma posição, porque PSDB e PT estão na polarização do processo político. E em Guarulhos a rede já capturou alguns? Eu diria que a nossa situação é um pouco diferente, ou seja, a rede, diferente dos partidos, trabalham com a quantidade, trabalha com a qualidade e a ideologia. Tem vários deputados em Brasília que gostariam de vir e nós achamos que o passado não recomenda. Então, essa fase é uma fase de adesão. Então, é assinatura. Então, a rede hoje não tem nenhum deputado próprio, nenhum vereador, eles virão na medida que o partido existir. Então, não há nenhuma filiação e não há nenhum trabalho de captura, porque é melhor que quem se interesse pela rede nos procure e diga, olha, é por aí que eu quero caminhar, e não naquilo que foi a lógica da política brasileira, que é a cooptação para aumentar o tamanho e para poder depois ter interferência no tempo eleitoral. Essa ruptura da Marina Silva com o PV, qual é o significado ou qual é a explicação? A explicação é aquela que nós falamos, ou seja, a estrutura partidária brasileira hoje ela é de caciques, ela é piramidal, e a Marina, logo que acabou as eleições, ela propôs ao PV uma reconstrução, uma revisita na sua estrutura interna. E o presidente do PV negou. E a Marina se disse muito incomodada em continuar no partido que não tivesse uma vida democrática interna. E eu tenho convivido muito com ela. Ou seja, isso não é da boca para fora. A experiência de organização da rede é somos mais um, é uma visão horizontal,
a sociedade participa, não apenas os líderes políticos, aqueles que têm mandato. Portanto, vamos tentar, na rede, interferir para que haja uma reforma política em toda a estrutura partidária que o Brasil precisa fazer. É interessante observar que Guarulhos tem representação fraca, porque a mídia convencional é fraca também. O senhor me dá um horizonte que as mídias sociais vão ter importância no futuro, a partir de hoje, nas próximas eleições. Eu diria duas coisas. Primeiro, que a situação da região metropolitana é complexa. Você vê, Guarulhos teria todo o direito de ter uma retransmissora de todos os canais de TV em nosso país, e não tem. Não tem. Ou seja, o programa eleitoral depende do trabalho extraordinário que vocês fazem. Ou seja, é injusto para Guarulhos, para Osasco, para Carapicuíba, Exato. quando cidades pequenas do interior têm esse espaço assegurado. Então, essa é uma outra injustiça, é a comunicação que fica mais difícil. Mas eu não tenho dúvida que a mídia alternativa, a mídia social, vai ocupar um papel muito mais destacado localmente do que as grandes mídias nacionais. Em cima do horário, obrigado pela participação, o deputado Walter Feldman, que faz uma visita a Guarulhos hoje, vai percorrer as redações dos jornais. Perfeito. Seja bem-vindo. Me sinto muito bem aqui. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Até terça-feira, gente. Bom final de semana, bom Dia das Mães e até terça-feira. Tá certo?